Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Passando aqui para deixar mais um estudo bíblico acerca do juízo final. Hoje nós vamos saber um pouquinho mais acerca desse tema da escatologia. É algo difícil para nós comentarmos. O que é o juízo final? Antes de eu entrar nesse assunto, eu quero deixar aqui a minha condolência, deixar o meu sentimento para toda a família pernambucana, principalmente as pessoas lá do Recife, onde mais de 90 mortes nessa grande calamidade de chuva que está açoitando a cidade de Recife. Meu sentimento a todos os irmãos pernambucanos, aos irmãos nordestinos, os familiares de Recife. Meu sentimento de tristeza a toda a família enlutada. Muito bem, amados, hoje nós vamos falar como será a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus é um evento aguardado por todos os cristãos. Todo genuíno cristão aguarda a vinda de Jesus. Como será essa segunda vinda? A segunda vinda de Jesus irá acontecer no fim dos tempos. E será um acontecimento visto por todo. Ou seja, a vinda de Jesus será um dia de julgamento para todos os povos. Mas a igreja, a eleita, a noiva de Cristo, ele aguarda o retorno de Jesus. E esse retorno de Jesus será um motivo de alegria, porque ele irá derrotar o diabo e levará sua noiva amada para morar com ele na eternidade. Na segunda vinda de Jesus, todo mundo verá Cristo descendo dos céus com os seus anjos. A palavra de Deus diz assim: ao som de trombeta, os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados. Todo joelho se dobrará para adorar a Jesus. O mundo atual será destruído. O reino de Deus será estabelecido. E os crentes morarão, ou seja, a noiva de Cristo, morarão para sempre com Jesus. Vamos ler então algum versículo que fala sobre esse grande evento. Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então Mateus diz que haverá no céu um sinal, e Jesus Cristo vai aparecer.
vindo sobre as nuvens dos céus. Esse evento é aguardado por todos aqueles que crê que Cristo vai voltar para a sua igreja. Apóstolo Paulo explica esse evento dizendo: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Veja bem, o apóstolo Paulo diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E a igreja, a eleita de Cristo, será arrebatado para encontrar com Cristo, para permanecer para sempre com Ele. Segundo, aliás, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. No livro de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreve assim: e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado nos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus, e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isto acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em o nosso testemunho. Então o apóstolo, ele procura esclarecer algo sobre esse evento, sobre a vinda do Senhor Jesus. Eu, presbítero Gregório, tenho uma dificuldade em transmitir para vocês a vinda de Cristo, porque nós não podemos falar sobre data, nós não podemos marcar dia nem hora. Mas devemos aguardar como se fosse iminente, como se esse acontecimento já estivesse prestes a acontecer. Devemos esperar o dia em que Deus estará enviando o Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Livro de 2 Pedro 3, versículo 12 e 13 está escrito assim: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos dos céus se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, aqui já nós vemos que algo vai acontecer na terra, onde haverá fogo dos céus, e todos os elementos irão se queimar. Isso que o apóstolo Pedro diz. Então precisamos estar atento sobre este evento. Quando será a segunda vinda de Jesus? Eu vos disse que é difícil falar sobre escatologia, porque nós não podemos marcar data, dia nem hora. Ninguém sabe a data quando Jesus voltará. É impossível prever quando esse dia será, porque acontecerá quando não estivermos a esperar essa data. O próprio Senhor Jesus, ele diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Preste bem atenção no que ele diz. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe,
nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus 24, verso 36. Então, tentar estipular um dia, marcar uma hora, quem fizer isso vai cair em erro e pode perder a salvação. Se alguém diz que sabe quando vai acontecer esta segunda vinda, se alguém disser que Jesus já voltou, não devemos acreditar. Porque quando acontecer, o mundo todo saberá. Quando acontecer a vinda de Cristo, então o mundo todo vai se desesperar. Livro de Marcos 13, verso 21 e 22. Se então alguém disser, veja, aqui está o Cristo, ou veja, ali está ele, não acreditem. Então, essas pessoas que dizem, Cristo já voltou. E Cristo, ele se encarnou em fulano de tal. Não acredite. Não dê crédito. Porque o próprio Jesus diz, pois aparecerão falsos Cristo e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilha, para, se possível, enganar os eleitos. Então nós temos que ter muito cuidado com as pessoas que estão fazendo sinais, fazendo maravilha, pessoas que estão operando grandes milagres. Nós não sabemos qual espírito está por trás destas pessoas. Então o próprio Jesus diz que muitos falsos Cristo e muitos falsos profetas virão e farão grandes sinais de maravilha e, se possível, vai enganar até os eleitos. A ordem dos eventos da segunda vinda de Jesus, ele não é claro na Bíblia. Ele não está claro, nós não conseguimos compreender. Porque as coisas espirituais só se compreendem espiritualmente. Mas o mais importante é que Jesus vai voltar um dia. E nós, como servo dele, devemos estar preparados. Porque pode acontecer a qualquer instante, a qualquer momento. Eu posso estar gravando aqui, hoje é minha última mensagem. Eu não sei o que vai ocorrer assim que eu encerrar esta mensagem. Nem sei se poderei encerrar a mensagem. Porque o apóstolo diz que é num piscar, num fechar de olho. Ao soar da última trombeta, a trombeta vai soar. E os mortos ressuscitarão. E os eleitos serão arrebatados. A melhor forma de preparar para a segunda vinda de Jesus é abandonar o pecado e viver para Deus. Abandonar tudo aquilo que contamina a nossa alma. Apóstolo Pedro diz assim, portanto, amados, enquanto espera estas coisas, empenhe-se para serem encontrado por ele em paz, imaculado e inculpáveis. Então nós temos que abandonar a prática do pecado, empenhar, nos esforçar, como se nós estivéssemos vivendo o último instante, aguardando a vinda de Jesus. A vinda de Jesus é um motivo de alegria e esperança para os crentes. Mas, para aqueles que não deram crédito, será um motivo de grande tristeza. Não precisamos ficar com medo do que vai acontecer. Nós temos visto sinais acontecendo. Eu acabei de falar sobre a calamidade que está atingindo o Nordeste, Pernambuco, Recife, embaixo de água. Famílias chorando os seus entes queridos. Então haverá grande acontecimento antes da vinda de Cristo.
Para aqueles que rejeitou a Jesus, será um dia de condenação pelos pecados. Mas para a noiva de Jesus, para a igreja eleita, para aqueles que aguardam a sua vinda, significa algo muito importante. Significa que vamos estar com Deus para sempre, no reino de justiça e paz e alegria. Esse dia já está para chegar. Nós não sabemos o momento, a hora, quando vai acontecer. Mas precisamos estar preparados. A Bíblia diz que haverá um arrebatamento. E quando será esse arrebatamento da igreja? A Bíblia diz que quando os mortos em Cristo ressuscitarem, todos os cristãos que estão vivos serão arrebatados para os céus. Mas ninguém sabe quando vai acontecer. Ninguém sabe quando acontecerá, mas será no últimos tempos. A Bíblia também diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que morreram sem Cristo? Eu acredito que eles irão ressuscitar somente no dia do trono branco. Mas eu não quero entrar em detalhe agora nesse sentido, para não causar mais polêmica. Então, o que é o arrebatamento? O arrebatamento é quando os salvos que estão vivos serão levados para os céus para ficar junto de Jesus, para não morrerem. Essas pessoas não irão morrer, serão transformados, seu corpo glorioso, seu corpo carnal será transformado em corpo espiritual, receberão um corpo glorioso. Porque está bem claro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Por isso eu acredito que a noiva de Jesus, a igreja eleita, aquela que foi arrebatado, não irá passar pelo julgamento. Ele poderá estar diante do trono branco, mas não para ser julgado, porque ele já recebeu o corpo glorioso. A Bíblia fala sobre o arrebatamento de Enoque, de Elias. Enoque e Elias, eles foram arrebatados, eles subiram vivos para os céus. Isso simboliza que a igreja pode acontecer a mesma coisa. De repente, enquanto caminhava e conversava, apareceu um carro de fogo puxado por cavalo de fogo que separou Elias e foi levado para os céus num redemoinho. Segundo Reis 2, verso 11. Então nós vemos que Elias ele foi arrebatado. Então, no livro de Gênesis 5, verso 24, diz que Enoque andou com Deus. E quando ele andou com Deus, a terra não conseguiu mais suportar a presença de Enoque. Então Deus o havia arrebatado. Quando uma pessoa chega a uma santidade elevada, a terra não suporta mais a sua presença, então Deus o leva. Jesus, depois de ressuscitado, ele subiu aos céus, enquanto seus discípulos olhavam. Ele voltou para a glória, já com um corpo glorioso. Atos do Apóstolo 1, verso 9 até o versículo 10. Tendo visto isto, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia.
De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco. Esses 2 homens consolaram aos discípulos, dizendo que, da mesma forma como ele subiu, ele iria voltar. Então, quando vai ser esse arrebatamento? O arrebatamento vai acontecer quando Jesus voltar para buscar os salvos. Esse acontecimento está marcado o início do fim de toda a era e o início do reinado eterno de Cristo. João 14, verso 2 e 3 diz: Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: Vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Isso são palavras de Jesus. Então nós temos que acreditar na promessa que Jesus fez. Jesus, ele dará a ordem quando chegar o momento do arrebatamento. Quando ele der a ordem, um anjo no céu vai tocar a trombeta. Uma trombeta soará. Essa trombeta será ouvida por todos os salvos. Então Jesus descerá à terra, os mortos irão ressuscitar. Depois os vivos serão arrebatados. Apóstolo Paulo deixa bem claro isso, pois dada a ordem, diz ele, com a voz dos arcanjos e o soar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, porque estivermos vivos, seremos arrebatados. Seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para encontrar com o Senhor nas nuvens, nos ares. E assim estaremos para sempre com Ele. O evento mais importante para o cristão será esse arrebatamento. Mas ninguém sabe quando isso irá acontecer. Ninguém sabe quando isso será. Mas vai acontecer. E pode ser a qualquer instante, em qualquer momento. Por isso temos que estar sempre preparados. Há muito debate sobre esse acontecimento e há muito debate sobre como vai acontecer. O que aí vai acontecer durante ou depois da grande tribulação mencionada em Mateus 24, verso 21. Eu acredito que a igreja de Cristo, ele não vai passar pela grande tribulação. A Bíblia diz, porque haverá então grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus 24, verso 21. Então, haverá uma grande tribulação. Existem algumas teorias. Existem as pessoas que falam sobre... Eu já falei no início da minha mensagem sobre a pré-tribulação. Algumas pessoas acreditam que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação. Assim como eu também acredito. Porque Cristo não vai deixar a sua noiva passar por esta grande tribulação, deixando todos os que não creem na terra. Então, quando acontecer, aqueles que não creem em Jesus vai permanecer aqui na terra. E eles vão sofrer. Alguns acreditam que ainda poderá haver uma salvação depois do arrebatamento. E a Bíblia até diz que essas pessoas, depois que a igreja for arrebatada, muitos daqueles que eram
cristão, entre aspas, que estava na igreja todos os dias, que até louvavam, mas nunca se converteram, nesse dia, após o arrebatamento, irão se converter. Nesse caso, a segunda vinda de Jesus aconteceria, né, para essas pessoas voltarem a... Eles seriam salvos, mas não pela graça. Eles serão mortos. Mas existe muita confusão, amados. Agora tem aqueles que falam sobre pós-tribulação. Outras pessoas acreditam que os salvos serão arrebatados depois da grande tribulação. Eu, sinceramente, acredito que a igreja não vai passar por essa grande tribulação. Pode pegar no início, o princípio das dores que Jesus diz. Mas algumas pessoas acreditam que a igreja só vai ser arrebatada após a grande tribulação. E isso acontecerá na altura da segunda vinda de Jesus. Mas se o apóstolo Paulo diz que os mortos irão ressuscitar primeiro e os salvos que estão vivos serão arrebatados, então eu acredito que a igreja vai passar os períodos de 7 anos nos céus de festa. Depois Cristo vai voltar para reinar aqui na terra por 1000 anos. Então eu não posso entrar em detalhe. Eu não sou expert nessa doutrina de escatologia. Eu não tenho como prever o futuro. É impossível dizer com certeza absoluta se alguma dessas teorias está certa. Muito do que está escrito sobre o fim dos tempos, ele é simbólico. E tudo depende da forma como interpretarmos os símbolos. Também é bom lembrar que Deus tem uma noção de tempo muito diferente do nosso. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O apóstolo Pedro diz isso em 2 Pedro 3:8. Ele diz: não se esqueça disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então existe essa diferença na medição de tempo de Deus, é diferente do nosso. Nós calculamos o tempo em 24 horas. Um dia equivale-se em 24 horas. Mas para Deus, um dia pode ser 1000 anos ou 1000 anos ser um dia. O mais importante do arrebatamento é que vai acontecer um dia. Isso é inevitável. Saber quando é, como não é, saber que vai acontecer, então nós temos que aguardar. É uma boa motivação para continuar a seguir a Cristo, para nos arrependermos do nosso pecado, para abandonar a prática do pecado. Portanto, amados, diz o apóstolo Pedro, enquanto espera estas coisas, empenhe-se para ser encontrado por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Segundo Pedro 3, verso 14. Então nós temos que empenhar, porque o arrebatamento é a promessa da vida eterna, é o início da promessa da vida eterna para aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Essa promessa vai se concretizar um dia. Porque a Bíblia diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós, para que, quer que estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. 1 Tessalonicenses 5, verso 9 a 10. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu estou tentando trazer essas mensagens em uma linguagem até caipira, a minha maneira de falar. O meu sotaque é sul-mato-grossense. Então, não estou usando termos teológicos. Não tenho usado termos praticamente escatológicos, mas usado a Bíblia Sagrada para trazer essa palavra, que nós possamos nos apegar a Ele, para que o Senhor nos mostre aquilo que é necessário para que nós venhamos aguardar o período dos fins dos tempos, como se estivéssemos esse acontecimento já para acontecer a qualquer instante. Minha próxima mensagem eu quero falar sobre o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que o Senhor seja o vosso rochedo, o vosso escudo e a vossa salvação. Acredite, meu irmão, que um dia estaremos na presença do Eterno. Graça e paz para todos.